continuando aqui, não parou lá. Então, ali, quando eu digo que um triângulo, ele é congruente ao outro, eu afirmo, eu digo que os seus ângulos e os seus lados têm a mesma medida. E naquela questão, eu peço para vocês encontrarem os valores que estão faltando. E já afirmo que os triângulos são o quê? Congruentes. Só que existem momentos que os triângulos, eles não vêm com todas as medidas. Por exemplo, quando ele vem com todas as medidas dos ângulos e todas as medidas dos lados, é fácil dizer que um é congruente ao outro. É só olhar se todos os ângulos e todos os lados são iguais. Porém, quando o triângulo não traz todas as medidas de lados e todas as medidas de ângulo, como esse exemplo, ele só traz um ângulo e dois lados, ó, e pergunta se é congruente. Como é que eu vou saber? Então, esses casos aqui, 4 casos de congruência dos triângulos, é para o quê? Identificar se um triângulo é congruente ao outro, tá ok? Quando ele não vem com todas as informações. Então, ó, porém, nem sempre os triângulos vêm com os 3 lados e os 3 ângulos. Então, existem 4 casos que permitem verificar se os triângulos são congruentes. Então, esses 4 casos aqui, ó, vai me dizer que, sim, os triângulos são congruentes. Então, quando os triângulos não vierem novamente com todas as medidas de ângulos e todas as medidas de lados, eu vou verificar se ele se encaixa em um desses casos. Se encaixar em um desses casos, eles são congruentes, ok? Então, o primeiro caso é quando eu tenho 2 triângulos e eu tenho a medida do lado, um ângulo no meio e o outro lado, tá vendo? Aqui tem um lado, um ângulo no meio e o outro lado. Pode perceber que o nome desse caso é LAL, ou seja, o nome já está dizendo, ó, L, lado, A, ângulo, e L, ângulo, lado, ângulo, ângulo, tá certo? Então, quando eu tiver 2 triângulos com lado, ângulo, lado iguais, eles são congruentes, ok? Ó, possui 2 lados e um ângulo entre eles. Nesse caso, eles são o quê? Congruentes. Como é que eu vou representar isso? Eu digo que o triângulo, desenhei o triângulo ACB é congruente ao triângulo EFG, ok? Outro caso de congruência de triângulos é esse aqui, ó. L, 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 ou seja, lado, lado, lado. O L representa lado e o A representa ângulo, tá? As iniciais mesmo do nome. Então, vamos ver, eu tenho 2 triângulos e eles têm, ó, perceba que eles estão em posições opostas. Porém, se eu virar aqui, ó, pra cá, vai ficar certinho. Se eu botar isso aqui, virar em cima desse, vai ficar aqui 6, o 10 em cima do 10 e o 8 em cima do 8, tá? Então, quando eu tenho lado, lado, lado iguais, os 3 lados iguais, eu chamo de quê? O segundo caso, L, L, L. Eu afirmo, então, que esses triângulos são congruentes, a mesma representação, ok? O terceiro caso é o ALA, ângulo, lado, ângulo. Como assim, Pro? Nesse caso aqui, eu tive, ó, o lado, ângulo, lado, não foi? Iguais. Nesse caso aqui, no terceiro, eu vou ter ângulo igual, ó, lado e o ângulo. Quando eu tenho um ângulo, lado, ângulo iguais, eu afirmo que os triângulos são congruentes, ó. E o quarto caso é o qual, Pro? O quarto caso é diferente. O quarto caso é lado, ângulo, ângulo, sendo que um ângulo tem que ser oposto a esse lado. Então, quando eu tenho, ó,